Vamos tirar um momento então para meditarmos na palavra do Senhor, a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, o conselho do Senhor para as nossas vidas e a orientação do Senhor para as nossas vidas. Queridos, antes de adentrarmos a palavra, eu quero convidar você a estar com o coração e os ouvidos ligados ao que vai ser falado aqui esta noite, porque às vezes nós somos tentados a achar que tem certas coisas que não é para nós, e é de suma importância eu e você absorver o que vai ser falado aqui, porque isso diz respeito ao sucesso da sua vida em particular, da sua vida espiritual, diz respeito ao sucesso da tua casa, da tua família, da igreja e da sociedade como um todo, e mais intenso ainda, diz respeito à salvação da sua alma. Onde estará a sua alma pela eternidade? Amém, meus queridos? Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, e estaremos lendo o versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Podemos ler, irmãos? Amém? Assim diz a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amados, mais uma vez eu quero orar com você. A pastora já orou, mas eu também quero tirar esse momento de oração a Deus junto com você. Feche seus olhos, assentado mesmo no seu lugar. Tenha a consciência neste momento que Deus sonda o teu coração, que Deus ouve as tuas palavras, conhece os teus pensamentos e os teus desejos. Então te convido neste momento a orar junto comigo. Paizinho querido, nós sabemos que o Senhor já tem se manifestado neste lugar. Desde o primeiro momento, quando adentramos na porta ali, o Senhor já havia preparado esta noite, este ambiente, para se cumprir um propósito qual o Senhor tem no seu coração. Propósito qual diz respeito à tua igreja de uma forma coletiva, o propósito qual diz respeito aos teus filhos de uma forma individual. E o que eu quero te pedir nesta noite, nesta hora, o qual será ministrado a tua palavra, a tua vontade, o teu desejo sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que toda obra contrária nesta noite venha a ser cancelada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu quero te pedir que o teu Santo Espírito possa estar desde já trabalhando nos corações, despertando os corações, a ansiar e desejar em ouvir algo da tua parte, Pai amado. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço que tudo isso que será falado e orientado aqui, Pai, o teu nome seja glorificado, Pai. E venha render, Senhor, adoração a ti, Pai. Venha render exaltação do teu nome com o nosso proceder e com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto o qual nós lemos, ele se inicia nos dando uma orientação, o qual nós devemos seguir a paz. A paz com todos e a santificação, dando um alerta que sem estas coisas ninguém poderá ver ao Senhor. E no versículo 15, inicia ali dizendo algo: tende cuidado. Quando alguém te diz tenha cuidado, o que pensa você? O que acontece no seu íntimo? Se você diz que vai fazer tal coisa, vai em determinado lugar, e alguém te diz, tenha cuidado. Logo, o que acontece no nosso íntimo? Um alerta, não é verdade? Questionamentos, certas inquietações. Será que vai ter algum perigo? Será que eu vou enfrentar determinadas situações que eu possa suportar ou não? Então, quando alguém nos diz, tende cuidado, nós passamos a ficar no modo alerta. Amém, irmãos? Então a mensagem desta noite
ela inicia com este intuito: colocar você em alerta. Em alerta no sentido de analisar você mesmo. Em alerta no sentido de analisar a sua vida, as suas atitudes, as suas escolhas, os seus pensamentos, seus desejos e os propósitos da sua vida. Então, isso já nos mostra que o que vai ser ministrado aqui é de suma importância para o sucesso da minha vida e da sua vida. Cuidado. Mas cuidado com o que, meu irmão? Porque a gente é um tanto quanto curioso, não é verdade? Tem certeza que quando você ouve algo, diz que vai a algum lugar ou vai fazer tal coisa, como eu disse, alguém diz cuidado, logo você para e pergunta: mas cuidado por quê? Não somos curiosos? Não queremos nos precaver de situações que possa nos pegar de surpresa? Queremos nos precaver em situações que possam nos trazer um perigo? E eu não vou deixar você na curiosidade essa noite. Eu te digo: cuidado, se põe em modo alerta, mas eu vou te explicar o porquê deste cuidado. Porque a importância de termos este cuidado com as nossas vidas diz respeito ao que o versículo também diz aqui: cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Então, este chamado para você estar em alerta neste momento, ouvindo esta mensagem, está ligado a algo muito importante à sua vida, que é a possibilidade de você estar debaixo da graça de Deus ou fora da graça de Deus, na condição de um desgraçado. Isso quer dizer que nós podemos estar numa situação de desgraçados. O que quer dizer desgraçado? Talvez aqui muitos já usou esse termo como xingamento, e às vezes a gente nem tem noção do que significa isso, né? Aquele cara é um desgraçado, aquela pessoa é um desgraçado. E a Bíblia está dizendo que nós devemos ter cuidado, porque nós podemos nos tornar nessa condição de um desgraçado, ainda que talvez as pessoas não me julguem um desgraçado, mas sem eu saber, sem me chamarem de desgraçado, sem apontarem para mim, eu posso ser um desgraçado. Você pode ser um desgraçado também. Então, isso nos mostra a importância de termos cuidado. Mas o que é essa graça de Deus? Que eu preciso, que você precisa, que é de suma importância para a sua vida, para a nossa vida como igreja, para a sociedade na verdade como um todo. O que é essa graça que eu tenho que ter cuidado para não me privar dela? A graça nada mais é que um favor de Deus sobre as nossas vidas. Aliás, um favor que eu não mereço. É a benevolência de Deus, é o amor de Deus, é as bênçãos de Deus, é o cuidado de Deus para com as nossas vidas, é o privilégio de poder sonhar e ter esperança em algo melhor. Porque uma pessoa desgraçada, uma pessoa que se priva da graça, que não teve um cuidado conforme a palavra diz, esta pessoa logo está morta. Essa pessoa logo não deve ter esperança para a sua vida, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus, a nossa esperança está em Deus Pai. Só Ele pode nos dar a vida, só Ele pode mudar a nossa vida, só Ele pode mudar as circunstâncias da nossa vida. Então, no momento que a gente se priva desta graça de Deus, nós estamos nos impedindo de ter a verdadeira vida, de estar neste mundo que tem suas mazelas, suas dificuldades, dores, tentações, provações, e não ter esperança de que amanhã virão dias melhores. Porque, irmãos, o maior problema do ser humano não é enfrentar as dificuldades. O maior problema do ser humano é não ter a capacidade, a força em si mesmo de enfrentar estas dificuldades. E quando nós estamos fora da graça de Deus, nós perdemos esta capacidade, a disposição de ter esperança de que amanhã será melhor do que hoje. Porque quando eu não tenho Deus, eu não tenho onde buscar um ânimo, eu não tenho onde buscar uma força. Então, para nós percebermos e vermos o quão importante é esta palavra que será ministrada aqui, o ponto principal, na verdade eu não entrei ainda, vermos o quão é importante de a gente ter esse cuidado, ter esse alerta para a minha e para a sua vida e todos nós que estamos aqui.
porque isso depende não só a vida neste tempo presente, isso depende não só o teu ânimo, a tua disposição, mas depende a nossa eternidade. Então cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Logo você pensa, peraí, a palavra está dizendo para eu ter cuidado, para não me privar do bem mais precioso que um ser humano pode ter, que é a graça de Deus. Esse cuidado deve estar ligado a algum pecado. Esse cuidado deve estar ligado àquilo que a igreja tanto fala, que é pecado beber, que é pecado fumar, que é pecado adulterar, que é pecado mentir, que é pecado enganar. É os maiores pecados que nós proferimos, pecamos e ensinamos, e está correto. Mas às vezes nós achamos que cair da graça de Deus são só estes pecados mais gritantes, que de certo modo chama a atenção daquele que está próximo de nós, da sociedade. E achamos que porque nós não bebemos, não fumamos, não mentimos, não enganamos, nós estamos totalmente debaixo da graça de Deus. Mas o interessante é que este texto aqui, ele tira estes 2 versículos para falar de algo muito importante, que também é pecado e também pode nos privar da graça de Deus, que é o que o texto diz aqui: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Amados, eu meditando nesse texto e pensando assim, por que tão importante? Porque geralmente, por que tão importante isso, né? Essa raiz de amargura, que é o ponto principal desta mensagem para a gente analisar. E eu pensando assim, por que se tirou-se um versículo 2 ou um contexto para falar única e exclusivamente de um pecado? Porque quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, e ela tem muitas orientações para a nossa vida, é a prática da nossa vida, nós vemos continuamente os apóstolos inspirados pelo Senhor, os autores bíblicos inspirados pelo Senhor, passando uma lista de várias orientações, de vários sentimentos, de várias práticas, né? Para a gente não seguir, para a gente não pecar, para a gente não se privar da graça de Deus. Mas o interessante é que este contexto aqui, ele está ligado único e exclusivamente à raiz de amargura, dando uma certa atenção para esta coisa, a raiz de amargura. E o que é a raiz de amargura? Por que neste momento, neste contexto, a Bíblia dá tanta atenção para este sentimento, para esta obra maligna em nossos corações? A Bíblia está falando de algo enraizado. E aqui eu já quero fazer um alerta para todos que estão me ouvindo, irmãos. Porque às vezes a gente pensa, raiz de amargura eu não tenho, e logo já descarto, talvez já está até fechando os ouvidos neste momento. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos. Todos nós temos uma raiz de amargura em nossos corações. Todos. Não escapa um daqui. Nem eu mesmo que estou ministrando essa palavra. Porque todos nós fomos contaminados pelo pecado. Todos nós tivemos os nossos sentimentos, as nossas vontades, nossos prazeres deturpado pelo pecado, maculado pelo pecado. Então, se nós não tivermos cuidado, isto que já está no nosso íntimo pode gerar um problema. Porque a palavra diz aqui, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando. Porque isto que está lá dentro está incubado, tem uma semente nos nossos corações. Tem uma certa raiz no nosso íntimo. Como o pastor pregou domingo passado das 2 naturezas aqui, nós ainda temos uma natureza do velho homem, que este ainda não foi morto totalmente, plenamente. Nós nos convertemos sim, nós temos lutado para ter os sentimentos conforme um homem novo em Cristo, uma nova criatura, a ter os sentimentos de Cristo, não os sentimentos da velha criatura, mas estas coisas de uma forma incubada ainda está lá dentro, e se a gente não cuidar, esta raiz vai brotar. Mas o que é uma raiz de amargura? Para a gente entender e poder analisar como se manifestam estas coisas. Raiz de amargura, os judeus,
eles entendiam que a amargura nada mais é que um veneno. Eles chamavam isso de um veneno, na verdade, a raiz de um veneno, porque não sei se eles chegaram a experimentar, provavelmente experimentaram, né? Porque como é que a gente, como humanidade, descobrimos o que é veneno ou não? Provavelmente consumindo isso. Provavelmente no passado as pessoas iam experimentando várias plantas e demais coisas e foram percebendo que determinadas coisas mais amargas, mais ruim, é veneno que causa mal. Então os judeus na antiguidade meio que assimilavam e assemelhavam a raiz de amargura com uma raiz de uma planta amargosa, ruim, difícil de digerir. Então nada mais é que um veneno que está no nosso íntimo, e que dependendo desta dose, isso pode nos matar, irmãos. Mas na prática, esse veneno que pode ser manifesto em nossas vidas, na prática, o que é a amargura? Que a Bíblia dá total atenção nesses versículos e nos chama a atenção. Amargura nada mais é que um sentimento de injustiça. Amargura nada mais é que um sentimento de mágoa. Uma pessoa azeda, uma pessoa rancorosa, uma pessoa tomada por um ressentimento, uma pessoa tomada por decepções. E ela começa a desenvolver sentimentos nada confortável e nada saudável, até mesmo para ela mesma. Mas uma coisa que nos pode dar um entendimento mais amplo da raiz de amargura, e às vezes quando se fala em raiz de amargura sempre está ligado à falta do perdão, e também é isso, mas uma das coisas que nos dá um entendimento da raiz de amargura, que a Bíblia diz que nós temos que ter o cuidado que ela pode brotar. O que é brotar? Ela começar a se tornar aparente, ela começar a se manifestar, porque com a graça de Deus, com o nosso cuidado de não cairmos dessa graça, de não pecarmos, nós podemos manter essa amargura abafada e não vir trazer problema para nós. Mas o que é essa raiz de amargura? Ela está mais ligada a esse sentimento de injustiça. Como assim sentimento de injustiça, irmão? E às vezes a gente percebe isso em todo lugar, irmãos. E vamos ser sinceros, queridos, nós estamos vivendo um tempo o qual a sociedade tem esse sentimento descarado de injustiça, um sentimento que parece que o mundo todo me deve algo, um sentimento ao qual que parece que o mundo todo tem obrigação para comigo, um sentimento a qual o mundo todo tem que entender as minhas dores e os meus problemas, a minha situação, e é obrigado isso. E eu meditando nessa palavra, eu me lembrei de uma experiência que eu passei no meu trabalho, que aquilo ficou marcado, me chamou a atenção, e eu comecei a refletir como sociedade, até com as minhas atitudes. Certa vez, eu estava no meu trabalho, e ali estava atendendo, e nisso chegou um cliente, e estacionou o carro, e os irmãos que conhecem o local lá que eu trabalho, sabem que lá tem 4 vagas, para estacionar os carros. E esse primeiro cliente que chegou, ele chegou e estacionou o carro dele atravessado, tampou 3 vagas e uma já estava ocupada, então ele ocupou 3 vagas, beleza, ele desceu, e acontece muito isso, sabe, e não falei nada para o cliente, e acontece até para ir ali no Forrate, ali do lado, comprar material, o pessoal estaciona de qualquer jeito, beleza, eu atendendo esse cliente, quando eu percebo, chega um outro cliente meu, e ele dá uma parada, dá uma olhada, olha para o outro lado, não encontra estacionamento, aí ele anda um pouquinho, e eu atendendo esse primeiro cliente, de olho lá no outro, né, vendo que ele estava meio perdido lá para estacionar, até que ele acha uma vaga, desce, vem em direção ao meu trabalho ali, e vê que eu estava atendendo ali e ficou parado. Mas ao mesmo tempo, esse segundo cliente que chegou, ele não se segurou, ele perguntou ali, acho que tinha uns 2 clientes na época lá já dentro ali, não me lembro se era Adriano ali que já estava atendendo. Aí esse terceiro entrou e disse, de quem é esse carro aqui na frente? Aí esse que eu estava atendendo, prontamente ele disse, é meu. Aí ele disse, poxa cara, tu poderia ter estacionado melhor para dar lugar para outros. Aí o primeiro cliente respondeu, é que eu estou num correrio, eu não tenho tempo, eu já vou sair. Aí o segundo respondeu, se todo mundo pensar assim,
que está num desespero, que está num correrio, todos nós seremos lesados. Irmãos, eu meio que virei assim, meu Deus, que lapada. E eu comecei a refletir com isso, porque eu também às vezes faço isso. Eu estou num correrio, às vezes a gente pega uma vaguinha, às vezes pega isso. Não é verdade? Às vezes a gente se sente no direito de infringir determinadas regras, de achar que todo mundo tem que me esperar, que todo mundo tem que me suportar. E eu levei isso para a minha vida e me marcou, porque eu fiquei pensando, às vezes a gente não leva isso só para o trânsito, a gente leva para a vida. As pessoas têm que me entender, as pessoas têm que me suportar, porque o mundo está acabando para mim. E se há amor no coração das pessoas, as pessoas têm que me suportar. E às vezes a gente não sabe que os outros estão em situação muito pior do que nós. Tá, irmão, mas o que isso tem a ver com raiz de amargura? É esse sentimento de injustiça. Porque um dia talvez eu fui chamado a atenção no trânsito, ou numa determinada situação, ou alguém agiu de forma errada comigo, ou de forma injusta. Porque, irmãos, vamos combinar, é natural ser injustiçado ou não é? Quem aqui já foi injustiçado? Quem aqui nunca foi injustiçado? Eu duvido ter alguém aqui que nunca foi injustiçado. E se alguém levantar a mão e dizer que nunca foi injustiçado, talvez não percebeu isso. Porque todos nós somos injustiçados, é ou não é verdade? Todos nós, dia após dia, dependendo, cada caso é um caso, talvez uns mais, outros menos, mas todo dia nós passamos por sentimentos de injustiça. E aí que está o cerne da questão. Como eu lido com essa situação? Eu tenho um sentimento dentro de mim. Vamos me colocar eu no lugar deste primeiro cliente, se sou eu que sou xingado. Mas nem me entendeu. Eu aqui num desespero, num corre, as pessoas não me entendem, as pessoas não me compreendem, e eu começo a brotar esse sentimento, essa raiz de amargura começa a brotar, ela começa a criar uma plantinha pequena, que daqui a pouco ela pode começar a dar frutos, daqui a pouco ela pode virar uma árvore frondosa, bem aparente, e eu começo a absorver esse tipo de sentimento. As pessoas não me entendem, eu tenho direito disso. Aliás, nós vivemos num tempo, o qual tem um ditado, irmãos, que às vezes eu tento usar outro termo e não consigo usar. É aquela situação, porque é os meus direitos. Quem é que nunca ouve isso? Geralmente a pessoa enche a boca para falar, é os meus direitos, mas nunca as pessoas enchem a boca para dizer, é as minhas obrigações. Porque geralmente a pessoa que enche a boca para dizer, é os meus direitos que eu estou falando aqui é de uma forma geral, é dentro dos relacionamentos, dentro da família, como cidadão que está sujeito a leis e tem benefícios diante destas leis, é você, membro de igreja, que às vezes a gente fala isso, é os meus direitos, mas nós não olhamos para as nossas obrigações, porque o meu direito começa quando eu cumpro as minhas obrigações, mas a raiz de amargura não. Eu não estou nem aí com os meus deveres, eu só sei dos meus direitos, e aí isso afeta a minha vida, porque essa raiz de amargura nos coloca numa situação, irmãos, e aí você vai perceber o cuidado que acaba contaminando o teu coração. Olha o que a palavra diz, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Porque, irmãos, esse tipo de sentimento, raiz de amargura, nos perturba, nos incomoda, porque a pessoa amargurada, a pessoa ao qual essa amargura já brotou, tudo ela absorve de ruim para ela. Tudo o que falam, ela pega o chapéu, acha que é para ela. Está acontecendo alguma situação, ela já pensa que é dela que estão falando. Acontece alguma questão que possa ofender ela, ou alguma questão que ela não se agrade, logo ela já leva para o coração e começa a alimentar aquilo e começa a desenvolver sentimentos ruins. Porque, irmãos, é muito ruim isso.
É ou não é verdade? Quando você tem dificuldade de lidar com uma pessoa, ela domina os teus pensamentos, ela te impede de você prosperar emocionalmente, porque você fica cativo, você fica preso àquela situação, até mesmo nos relacionamentos, porque um dia um irmão me ofendeu, agiu com injustiça, porque todos nós estamos sujeitos, correto? Por mais que eu esteja debaixo da vontade de Deus, ou melhor, por mais que eu procure ser uma pessoa piedosa, talvez eu vou falhar com vocês. Por mais que o pastor procure ser um pastor exemplar, vai ter algum momento que cada um ele vai falhar, que ele vai fazer coisas que talvez você não goste, não concorde, ou te entristeça. E vice-versa também, porque nós somos seres falhos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Porém, a pessoa amargurada, ela leva isso e absorve isso e fica ruminando isso. Ela fica trabalhando esse sentimento e ela acaba entrando numa prisão. Ela não consegue se libertar desse sentimento. E aí ela leva para os relacionamentos. Ela não consegue desenvolver um relacionamento saudável, porque ela está sempre armada, ela está sempre em situação de alerta. O que aconteceu com fulano, amigo A, vai acontecer com B. Então ela não consegue se abrir para os relacionamentos, ela não consegue ter uma vida íntegra para com os outros, uma vida aberta, está sempre fechada. Porque vamos combinar, irmãos, o relacionamento ele é difícil mesmo, tem suas dificuldades, nós temos nossas diferenças, principalmente no ambiente de igreja, que isso tende a se intensificar os relacionamentos, mas ao mesmo tempo isso é tão saudável, porque é nessas horas que eu sou tratado, é nessas horas que eu sou curado, é nessas horas que eu sou exercitado, é nessas horas que eu conheço a graça, o amor de Deus, a força de Deus que nos dá para enfrentar tais dificuldades. Então a pessoa amargurada, ela tem dificuldade nos relacionamentos, e às vezes ela leva isso para o relacionamento familiar, ela leva isso para o seu casamento, porque um dia talvez ela foi injustiçada por uma pessoa, ela foi injustiçada por um pai, por um responsável, ela não consegue se entregar para a sua esposa ou para o seu esposo, porque um relacionamento de marido e mulher tem que ser um relacionamento no sentido de integridade, de confiança plena, até que prove o contrário. E se houver um arrependimento, beleza, Cristo nos ensina a perdoar, a tratar as coisas. Mas antes de mais nada, irmãos, nos nossos relacionamentos, principalmente dentro da família, de esposo e esposa, deve haver total confiança, não deve haver pensamentos de sentimentos ruins. E para ver como isso perturba, porque às vezes até dentro de um relacionamento, vamos usar o exemplo aqui, eu digo para Adriana: amor, eu vou jogar um futebol hoje. Aí como eu tenho uma amargura, como ela, vamos usar o exemplo melhor, como ela tem uma amargura, melhor não para jogar para ela o exemplo ruim, entendeu? Mas a ilustração que eu quero formar aqui, né? Porque às vezes a gente quer usar o exemplo ruim para o outro, né? O bom é para mim, mas enfim. Aí vamos dizer: amor, hoje eu quero jogar bola, os guri me mandaram mensagem, disseram que tem um futebolzinho, tranquilo de eu ir? Aí ela tem uma amargura de uma outra situação, que talvez ela queria passear, e eu não quis, e porque eu sou falho, tá? Porque nós estamos sujeitos a falhas, e talvez eu falhei mesmo, eu disse: eu estou cansado, eu não vou. Aí ela, como tem uma amargura, uma predisposição como todos nós, e deixou isso brotar, ela já faz cara feia, e diz já bem diferente, vai. E aí eu chego em casa ali, e esse vai é para nós, ele geralmente conhece, né? Aí eu vou lá, jogo bola, me divirto, tô faceiro, feliz da vida. Eu chego em casa e tento compartilhar as novidades. Joguei bola com fulano, conheci um cara lá legal, o irmão levou um amigo lá, gente fina o cara, e ele ficou de ir na igreja, eu quero compartilhar, ela nem aí. O desejo, aquele sentimento está aprisionando ela.
está impedindo ela de desenvolver um relacionamento saudável, uma troca, uma compatibilidade com o esposo. Já não deixou a janta pronta, não deixou o restinho, o prato servido. E aí, como eu também já tenho uma amargura, como todos nós, como eu disse no início, correto, irmãos? Eu vou pensar assim, aí talvez eu possa deixar brotar isso. Poxa vida, ela não me entende. Trabalha a semana toda, que é isso que a gente pensa, né? O vitimismo pega nessa hora, não é verdade, irmãos? Ela não me entende, trabalha a semana toda, corro, faço e aconteço, e quando eu quero descansar um pouquinho, o teu momento de lazer, essa mulher me atrapalha. Olha como o nível vai escalando. E aí eu já começo a agir diferente com ela e vice-versa. E ela já começa a perder o carinho. Ela já começa a se questionar por que eu não amo mais o Ângeles. Que Deus livre disso, é só um exemplo. Por que eu não tenho mais aqueles sentimentos quando nós namorávamos? Que o tempo passava e nem percebia. Que qualquer coisa que nós íamos fazer eu tinha prazer, hoje eu já não tenho mais. Por que que eu estou olhando o marido dos outros e vejo, nossa, que homem, como eu queria que o meu esposo fosse assim. O coração está amargurado, já não consegue olhar para Deus e ter gratidão. Aliás, o povo no deserto agiu de uma forma abominável ao Senhor, porque chegou no momento, eles chegaram no local onde as águas eram chamadas Mara, e lá eles murmuravam. Então Mara tem uma ligação com amargo também. A pessoa está amarga, ela já não consegue mais ter um espírito de gratidão, de ver as coisas boas, porque marido bom tem sim, mas todos os maridos têm coisas boas. É nós que não conseguimos olhar você não consegue olhar para o seu esposo, ou nós não conseguimos olhar para a nossa esposa. Todos têm algo de bom, mas quando nós, como povo no deserto, estamos amargurados, enfrentamos situações ruins, a gente murmura. E isso foi abominável aos olhos do Senhor. O sentimento de ingratidão, nós não conseguimos perceber as bênçãos que tem diante de nós. Meu marido é falho, sim. Meu marido às vezes é egoísta, sim. Às vezes ele falha. A minha esposa às vezes é difícil de lidar, sim. Mas ela tem muitas outras coisas boas, e foi Deus que colocou ela ou ele na minha vida, e eu creio que é bênção de Deus. Então eu não vou murmurar, eu vou olhar para as coisas boas, porque se eu murmurar, se eu me tornar amargo, se eu deixar essa raiz de amargura brotar, isso vai estragar o meu casamento e vai me tornar uma pessoa seca e difícil até para lidar comigo mesmo. Não é verdade, irmãos? Quando nós estamos amargurados, a gente não suporta nem nós mesmos, né? A gente sabe que tem algo de ruim que parece que é um fel que está no nosso íntimo, e isso vai afetando tudo as nossas áreas. E aí eu não consigo levantar os olhos e contemplar as bênçãos de Deus e botar essa esperança que é a graça de Deus. A graça de Deus nos beneficia com uma esperança, a esperança de saber que amanhã dias melhores virão. Mas não, eu fecho os meus olhos, é só sentimento ruim, é só expectativa ruim, e eu estou preso, estou aprisionado nesses sentimentos, e jamais eu vou prosperar, porque eu não consigo olhar o diferente. Essa raiz de amargura, você começa a perceber esse cuidado, esse alerta que o autor nos chama a atenção. E na igreja, irmão, como é que ocorre isso na prática? Na igreja, como eu falei, tem pessoas que estão buscando ser piedosos, procuram ter uma vida correta, coerente, mas são falhos. Eu já errei com alguns irmãos, tive que pedir perdão, já tive excessos, e também irmãos já erraram comigo, e vieram me pedir perdão. Aí eu fico pensando, e se a gente começar a guardar esses sentimentos, deixar brotar? Irmão, metade da igreja está em guerra uns com os outros aqui, e é aí que surgem as facções dentro da igreja, dentro dos meios coletivos, aí que surgem as facções no trabalho, porque nós não sabemos lidar com as falhas dos outros. Mas eu quero que você saiba lidar com a minha falha. A pessoa amargosa, ela nunca está disposta a olhar o lado da outra pessoa.
nunca está disposta, apesar talvez não estar num dia tranquilo, está sempre armado. E aí, no decorrer dessa missão que nós temos aqui na terra como igreja, de manifestar e estabelecer o reino dos céus, que nós temos um objetivo principal e muito maior, que é proclamar o evangelho, que é levar a obra à frente, é salvar aquele que está perdido. Eu fico enredado em picuinhas, em coisas ruins. E aí o pastor me chama para uma missão muito importante, não só para mim, para a igreja e para o reino de Deus. Eu não, pastor. Tu lembra aquela vez, pastor, que eu queria e tu não quis? Agora te vira, arruma outro. Quem perde com isso, meus irmãos? É o pastor? Deus levanta outro. Quem perde com isso? É Deus. Deus, escute bem, Ele não precisa de nós, nem um pouco. Ele conta com nós, mas não depende de nós. Eu não quero, Ele levanta outro. E aí eu começo a ficar uma pessoa retraída, dificuldade de me envolver, tudo eu olho com maus olhos. Alguém lá debaixo do mau tempo, e talvez até falhando, está tentando fazer um trabalho, iniciar um trabalho, um projeto que não é fácil, eu já começo a dizer, mas eu não vou ajudar, pastor, já começou errado, olha isso, olha aquilo, eu só vejo a coisa ruim, mas eu não faço esforço algum para fazer a diferença. E aliás, a pessoa amargurada, ela é expert em apontar os erros. Eu acho algo importante a gente ser expert em criticar as coisas, irmão. De verdade eu falo isso. Eu acho muito importante. Eu tenho uma capacidade incrível de olhar para a igreja e ver as deficiências da igreja, apontar cada falha. E eu creio que Deus levanta pessoas assim. Agora o problema é como eu lido com isso. Porque o amargurado, ele é expert para levantar os erros e citar situações e pontos apenas para julgar e apenas para causar. Agora o expert, aquele que tem uma capacidade incrível de discernimento, de fazer leitura e de criticar as coisas, e não é amargurado, ele faz diferente. Ele tem uma capacidade incrível de dizer, a igreja está falhando nisso, está falhando naquilo. Pastor, quem sabe faz assim, assado. Se tu quiser, eu faço isso. Quem sabe vamos conversar com alguns irmãos, ganhar eles para esse projeto e fazer essa diferença. Ou seja, aquele que é expert no Senhor, que tem um discernimento do Senhor e procura ser correto para com as coisas de Deus, e não tem broto de amargura no seu coração, ele não só critica da forma correta, como ele se coloca como solução. E aí assim é num relacionamento. A esposa, o esposo vai criticar, vai falar, constantemente tem que estar alinhando as coisas, mas também vai se colocar como solução, e não vai tomar um lugar do diabo, que é o acusador, que fica, porque tu isso, tu aquilo. Isso é herança do pecado, irmãos. É herança lá de Adão e Eva, principalmente Adão, porque Adão, quando Deus foi questionar ele, eu não, foi a mulher que tu me deste. Aí quando foi questionar Eva, foi a serpente. Quando acontecem os problemas, eu nunca me coloco como parte do problema. E se eu não sou parte do problema, eu não tenho compromisso de solucionar o problema. Olha lá que legal. Raiz de amargura faz isso. Mas alguém que é homem, que é mulher de Deus, e que tem lutado contra essa raiz que está lá dentro, e abafando para não brotar, ele diz, eu não sei se eu causei esse problema, eu não sei se eu faço parte desse problema, mas isso não importa. O que importa é que eu quero estar junto para fazer a diferença e resolver essa situação. Esse é o servo de Deus. Porque, irmão, se nós fôssemos seguir essa situação, este exemplo, nós não estaríamos seguindo o que Cristo fez. Porque Cristo poderia muito bem dizer, foi o primeiro Adão que pecou, agora eu como segundo? Não, Deus Pai, não fui eu, não estou nem aí. Não, simplesmente ele não pecou em nada, ele não era culpado de nada, mas simplesmente ele veio e fez a parte dele, fez a diferença. Amém, irmãos? E nós fomos chamados para isso, para fazer essa diferença. Olha o que diz o texto,
tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Quando eu dou lugar a uma raiz de amargura brotar, eu crio um ambiente propício e favorável para o meu irmão pecar também, porque eu começo a julgar, eu começo a falar coisas, e isso pode contaminar os outros. Quando vê, eu faço algo que contamina o Douglas, estou com o meu coração cheio de broto de amargura, e eu lido com ele com amargura, e ele já não está bem talvez, e aquela raiz que está lá começa a brotar, e ele começa a se sentir injustiçado também dentro da igreja, e daqui a pouco ele vai lidar com outras pessoas, ou até em casa, com a esposa, ou com algum irmão, e também vai manifestar isso, e vai contaminando. Uma pequena coisinha que começou com um membro, foi contaminando um a um. Quando vê, nós estamos numa igreja seca, vazia, sem vida, amargurada, nós não suportamos mais uns aos outros, não temos mais amor uns para com os outros, porque uma raiz de amargura brotou e contaminou. É esse o cuidado que nós temos que ter, meus irmãos. Cuidado para não cair da graça de Deus. Guarda o teu coração, a palavra nos orienta. Deus nos chamou para ser livres e libertos, queridos. Um crente maduro, ele entende que ele não é mais menino, ele não deve agir como um ser mimado, o qual os outros devem algo para ele nem se preocupa com isso, ele não espera retribuição dos outros, ele não espera reconhecimento dos outros. Se reconheceram, se não reconheceram, a minha recompensa vem do Senhor. E com isso ele já não fica mais sujeito a este mundo maldito, queridos, porque, como eu usei o exemplo, se dentro da igreja nós estamos sujeitos, que somos dia após dia exortados pela palavra do Senhor, imagina quem nem tem noção destas coisas e do conselho de Deus. Lá fora, no seu local de trabalho, tem pessoas que estão tomadas pela amargura. A árvore, esta raiz já se transformou numa árvore grandiosa, já brotou, já deu os frutos, já está contaminando o setor todo onde você trabalha, e você, como um homem, como uma mulher de Deus, foi chamado para ser maduro e fazer a diferença, não ficar de mimimi, entendendo que isso não tem solução. É isso mesmo que você está ouvindo. Essas injustiças que nós vivemos agora não tem solução. Quem nos diz? A palavra do Senhor. A solução é para depois, quando Cristo vier julgar. Por isso, queridos, eu não devo esperar nada melhor deste mundo, eu não devo colocar minhas expectativas em colegas, em líderes, em pastores, em pessoas. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, colocar expectativa no homem. Você deve contar com pessoas, mas não deve depender de pessoas, porque você sabe que este mundo é mau, e eu também sou mau. Então eu fui chamado não para achar que isso vai ser mudado, não, eu fui chamado para fazer a diferença neste mundo pecaminoso e caído, que foi o que Cristo fez. Ele pregou, ele ensinou e não se contaminou, porque naquele momento que ele estava na cruz, ele foi zombado, e ele sabia que isso não tinha solução, até que ele cumprisse e consumasse a sua obra naquela cruz. Só a cruz pode mudar esta situação, queridos. Só a mensagem de Cristo pode tornar este mundo amargurado, cheio de rancor, cheio de sentimento de dívida dos outros para com eles. Só Cristo pode mudar essa situação, e vai mudar isso quando homens e mulheres entenderem isso, e não ser levado mais por esses sentimentos. Saber que a justiça vem do Senhor, porque a pessoa que não é amargurada, ela não vive se achando injustiçada, porque ela deixa para Deus fazer a sua justiça. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 19, e eu quero concluir aqui. Romanos capítulo 12, versículo 19:
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Foi para isso que nós fomos chamados, queridos. Não é nós que praticamos a vingança. Quem pratica a vingança é Deus. Ele é o vingador da tua causa, Ele é o vingador da tua vida. Mas por que só Deus pode ser vingador? Porque só Ele consegue ser justo, queridos. Só Ele consegue julgar algo da forma coerente e arbitrária, queridos. Porque só Ele conhece as circunstâncias, as situações. Nós somos munidos por sentimentos que contaminam o nosso julgar. Pelo pecado nós não somos capazes de julgar. Então, se alguém te feriu, se alguém pecou, falhou contra ti, te falou algo que te desagradou, abandona esses sentimentos, porque você está se privando da graça de Deus. Abandone essa vida de sequidão, abandone essa vida amargurada que você não consegue mais se relacionar com ninguém. Abandone essa vida que todo serviço que você vai, você arruma briga com um colega, que você não consegue se sujeitar com as autoridades, com o patrão, que você não consegue entender o teu colega, a tua colega, que você não consegue prosperar na igreja, que a tua casa, a tua família está destruída, porque você não consegue ter um sentimento íntimo com o teu esposo ou tua esposa, e com isso não vão a lugar nenhum. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ter cuidado e não se privar da graça de Deus, e olhar para o nosso inimigo. Olha só, não é só os que falham com nós, é com o nosso inimigo. Não é eu que julgo, não é eu que dou a condenação. Se ele tiver fome, eu vou dar de comer. Se ele tiver sede, eu vou dar de beber, porque com isso eu vou ajuntar brasas vivas na minha cabeça. A vida de Deus estará na minha vida, porque eu creio. Aí eu estarei falando para Deus com as minhas atitudes: Senhor, eu creio que Tu és justo, eu creio que só Tu tens a capacidade de julgar as causas. Por isso eu fico imune diante dessa situação e coloco nas Tuas mãos e esqueço. Amém, meus queridos? Se coloca de pé neste momento. Feche seus olhos e volto a frisar: cuidado, porque todos nós temos uma raiz no nosso íntimo. Quem sabe alguns já brotaram, infelizmente quem sabe alguns têm uma árvore, quem sabe alguns já têm até produzido frutos dessa planta venenosa que contamina a sociedade. Por isso a sociedade hoje está cada vez mais egoísta. Por isso a sociedade hoje tem aquelas atitudes: eu tendo meu, os outros que se explodam. Não, queridos, nós não fomos chamados para seguir esse sentimento mundano, de que eu me preocupo só com os meus direitos e não estou nem aí para com o outro, eu não estou nem aí para com as minhas obrigações. Nós fomos chamados para ser homens e mulheres maduros, que sabem lidar com essas coisas nojentas que o mundo ama, que o mundo está preso. Nós fomos chamados para manifestar a glória de Cristo, de agir como Ele agiu, que naquele momento, naquela cruz, não só Ele, como Estevão também, um bom servo, um bom crente, que no momento que estava sendo apedrejado Estevão, e Jesus no momento que estava sendo crucificado, se lembrou dos seus perseguidores e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, que nível de maturidade espiritual é alguém fazer isso, queridos. E é para isso que eu fui chamado, você foi chamado. Aí nós já não estaremos mais sujeitos a esses sentimentos mudando. Aí nós seremos livres. Aí nós não seremos mais escravos. Aí aquele que nos ofender, nós agiremos combatendo o mal com o bem. Nós constrangeremos essa pessoa a fazer o que é correto. E aí aquilo que contaminava para ruim começa a contaminar para o bem. Foi isso que nós fomos chamados: contaminar este bairro da forma correta, contaminar essa cidade da forma correta, contaminar este país e o mundo agindo da forma correta. Porque Jesus, junto com 12 homens, mudou uma história, mudou a humanidade, só com esses sentimentos de não dar lugar a uma raiz de amargura a vir a brotar. E foi para isso que nós fomos chamados. E eu quero orar com você nesta hora. Feche seus olhos. O Senhor está neste lugar.
O Espírito Santo de Deus está neste lugar, sondando, curando os corações, orientando, levando ao amadurecimento de você como cidadão, como pessoa, como funcionário, como esposa, como membro de uma família, como servo do Senhor, como qualquer outra coisa. O Senhor está neste lugar, está trabalhando no teu coração. Desde já eu quero te convidar a aproveitar essa ajuda do Espírito Santo de Deus e começar a abandonar os sentimentos ruins, que eu creio que Ele já está ministrando em corações aqui esta noite. Ele já está levando você a lembrar de injustiças que você sofreu, a lembrar de ofensas que você sofreu, a lembrar de situações que te causou muito mal, situações que você sofreu e que talvez isso tenha afetado todas as áreas da tua vida. Deixe o Espírito Santo te curar nessa hora. E se porventura você tem tido dificuldade com uma pessoa, quem sabe você não consegue olhar para essa pessoa, quem sabe essa pessoa perturba a tua mente, seguidamente ela vem na tua mente, no teu coração. Quem sabe é um colega de trabalho que você já não tem mais prazer em ir para o serviço, porque você vai ter que lidar com essa pessoa. Queridos, talvez essa pessoa vai continuar a vida toda assim, mas o problema não é ter que a pessoa mudar, é você mudar, meu irmão e irmã, é você aprender a lidar com essa situação, porque hoje talvez você saia deste trabalho e se livre dessa pessoa, mas se você não for curado, talvez você vai para um outro trabalho, vai ser pior. A situação, a nossa saída de vitória é nós mudarmos, não é queremos mudar a sociedade à força, mas é nós mudarmos com as nossas atitudes, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, ter as mesmas atitudes que houve em Cristo. Aí você verá a obra grandiosa do Senhor, porque num mundo onde as pessoas estão depressivas, onde as pessoas estão magoadas, qualquer coisinha que vá se falar, já vem com 7 pedras na mão, você será saudável, nada contaminará o seu coração, e você será uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, e que prosperará, porque você sabe que Deus está trabalhando na sua vida, e com isso, o reino de Deus será manifesto. Paizinho querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta essa noite, está alertando a tua igreja, assim como me alertou na inspiração para essa mensagem. Obrigado, Pai, por essa palavra, cuidado. Só diz cuidado para alguém, Paizinho querido, quando alguém se importa, quando alguém não quer que essa pessoa caia, quando alguém quer privar essa pessoa de algo ruim, quer tornar ela alerta. Obrigado, Paizinho querido, por essa palavra, cuidado. E obrigado, Pai, porque mais do que nos alertar, o Senhor nos mostra o caminho, as situações, as falhas que nós temos que ter cuidado. E eu te peço nessa hora, Paizinho querido, reconhecendo que a Tua graça está sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Eu te peço, Pai, segundo essa graça, trabalha no coração dos meus irmãos, Pai. Ajuda os meus irmãos a perdoar quem deve ter que perdoar. Ajuda os meus irmãos a enfrentar situações, Pai, a não ser crentes mimizento, a não ser cidadão mimizento que dá mau testemunho lá fora, Pai, que não pode falar nada, Senhor. Não, Paizinho querido, não foi para isso que nós fomos chamados, Pai. Manifesta a Tua obra, que aqui possa se levantar homens e mulheres fortes, Pai, homens e mulheres que não são levados por sentimentos, por picuinhas, por coisas pequenas, que mais divide do que agrega, Senhor, que mais contamina, que mais mata, que mais aprisiona do que liberta, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. E eu sei que o Satanás já está neste lugar agindo também em certas vidas, certos corações, ministrando a mente, ao coração, soprando seus dardos inflamados, dizendo: não, tu não vai conseguir, não é fácil. Sim, não é fácil, mas em Cristo Jesus nós conseguimos, meus irmãos. Tenha fé, tenha esperança, continue firme no Senhor, que o Senhor vai te tornar um homem, uma mulher liberto, porque você tem que entender uma coisa: o maior prejudicado nessa situação de amargura é você mesmo. A outra pessoa que te feriu, a outra pessoa que falou coisa que te desagradou, ela já é um miserável.